Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podgest. Eu sou a Evelyn Khalili, nutricionista. E eu sou Thaísa Casteló, nutricionista também. Um podcast que a gente fala sobre estilo de vida, alimentação, saúde mental, exercício físico, bem-estar, longevidade. Tudo. E hoje a gente vai falar nesse episódio sobre uma classe, que é uma classe de uma patologia, doenças autoimunes, que hoje em dia tá não vou dizer explodindo. Não tá na moda, porque é um termo muito... não é mentira, não é uma coisa inventada, mas realmente tá com muita gente com autoimune. Você acha que esse número absurdo de explosão de autoimune, ele é relacionado a alguma modificação que a gente teve na sociedade, ou antes não se diagnosticava e agora a gente diagnostica? Eu acho que tem de tudo um pouco, né? Eu acho que tem várias autoimunes que antes não se tinha conhecimento, então as pessoas tinham problemas, ficavam doentes o tempo todo, tinham alguns sintomas e não existia aquela doença diagnosticada ainda, classificada, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente vê muito por causa do nosso estilo de vida, que mudou demais. Então, estamos mais sedentários no geral, comendo pior, com produtos muito mais industrializados, muito mais ultraprocessados, bebendo menos água, muito mais estresse. Você vê as pessoas muito mais estressadas hoje em dia. O que você via antigamente, por exemplo, você fala, minha avó, nossa, sua avó, ela passava o dia inteiro em pé. A minha bisa, ela... Quando eu ia fazer um suco, eu fiquei surpresa que não existia liquidificador. Ela ralava, por exemplo, a cenoura, suco de cenoura com laranja. Ela ralava a cenoura, espremia com pano de prato, entendeu? Fora que assim, tinha limpar a casa, tinha fazer a própria horta, tinha assim... Fazer a própria horta. Exatamente. Isso é luxo hoje em dia. Muito luxo. Infelizmente eu ainda não tenho essa oportunidade, mas um dia pretendo ter. É um sonho de consumo isso. Assim, alimentos com menos agrotóxico, eram alimentos muito mais in natura que as pessoas comiam. Então, assim, eu acho que isso tudo impacta, né? Em como você vai desenvolver, porque a doença autoimune é um desequilíbrio ali. O nosso sistema imunológico, ele acaba identificando erradamente que algumas células do nosso corpo, depende de qual é a doença autoimune, ele ataca aquelas células. Então, ele vê como invasor as células que fazem parte do nosso corpo, naturalmente, que deveria ser uma coisa saudável. Então, acaba sendo, assim, dá um tilt no sistema imunológico, né? Você falou Claro que hoje em dia tem vários fatores, né? A gente pontuou agrotóxico, hoje em dia própria intoxicação, metais pesados, etc. Mas para explicar um pouquinho, assim, bem cruamente pro ouvinte... Ouvinte não, telespectador, ouvinte, pode ser. Para você que está assistindo aí em casa, poder entender um pouquinho. Eu acho que tem todos esses fatores que a gente falou, mas o que eu ando estudando, até num livro que a gente compartilha em comum, a causa, vamos dizer assim, a causa base. Claro que são várias, mas vamos falar assim, a principal é um tema que também todo mundo fala bastante, que é a síndrome do intestino irritável, né? O que é a síndrome do intestino irritável? Como que começa a autoimune? Teoricamente, o nosso intestino, ele tem uma barreira, né, que separa o que tem dentro do trato da corrente sanguínea, né? Do lúmen, né? O lúmen, o espaçozinho do intestino. Essa barreira separa a corrente sanguínea do que tem dentro para não entrar fragmentos de tudo que a gente come na corrente sanguínea, né? Na corrente sanguínea tem que... Bactéria, vírus, tudo que passa fragmento ali. de proteína, teoricamente tem que passar só os nutrientes para a corrente sanguínea. E quando a gente tem a nossa barreira intestinal com células bem grudadinhas, né? Vamos dizer assim... tijolo com cimento para não passar nada. Quando a gente vai comendo alimentos que vão processados, açúcar, todas essas comidas do estilo de vida moderno, elas vão, o glúten, né? Depois a gente vai falar um pouco da doença celíaca, elas vão causando fissuras, né, nessa barreira. As células vai vão afrouxando, se descolando. E aí começa a entrar tudo na corrente sanguínea. Tudo. Bactéria, fragmentos de de proteína, fragmentos de bactéria. E aí o nosso sistema imunológico não reconhece aquelas substâncias e ele começa a acionar o nosso sistema imunológico para combater esses fragmentos, essas bactérias ou proteínas, essas substâncias indesejáveis que entraram na corrente sanguínea.
Chega um certo ponto que ele tá sempre sendo bombardeado com essas substâncias estranhas, que ele começa, o sistema imunológico, quando ele vai atacar essa proteína que entrou, essa bactéria que entrou, ele meio que se perde e ele começa a atacar proteínas semelhantes do nosso corpo. Então, proteínas semelhantes da tireoide, aí tem a Hashimoto, da alopécia, do folículo, aí vem a malopécia, do pâncreas, aí vem a diabetes tipo 1. Então, tudo começa com essa barreira intestinal, que é onde é o portão de entrada pro sistema imunológico ficar... Que agora o pessoal fala, é moda falar do intestino. Não, gente, é porque antes não era estudado e agora está descobrindo um papel muito importante para ele, né? Então, acaba que o intestino, ele tem um sistema nervoso especial para ele, que é o sistema nervoso entérico. E ele orquestra muita coisa. E quando ele está ali perdido, seja pelo estresse, que também influencia nossas bactérias intestinais, seja pela alimentação, que tá errada ali, que você sabe que não come legume, verdura e fruta, só come industrializado, não bebe água, come um monte de açúcar. Aquilo dali, as nossas bactérias vão assim, enlouquecendo ali dentro. Então, isso vai tudo piorando o ambiente para uma autoimune. E uma coisa importante falar é que assim, minha mãe tem determinada autoimune, eu necessariamente vou ter? Então assim, não necessariamente. A autoimune você pode carregar a genética, mas é o seu estilo de vida, que isso inclui exercício físico, estresse, alimentação, sono, beber água, tudo isso influencia o seu estilo de vida. Isso tudo vai influenciar se você vai vir a desenvolver essa doença autoimune ou não. Isso a genética, ela não é o seu necessariamente destino, tá? Então, ela pode estar ali na sua genética, mas não necessariamente você ativar aquilo para você. A gente tem até hoje em dia um conceito, né, da epigenética que vem emergindo, que até daqui a pouco vai virar moda, vocês vão ver, todo mundo vai falar de epigenética. Que é... Porque a gente pensava assim, nasceu exatamente o que você está falando, nasceu com o gene da doença, ou de um câncer de mama, ou de alguma coisa, de alguma patologia, vou desenvolver. Você tem a predisposição, que é o que você falou, não é um destino, não é que você vai, com certeza, desenvolver aquilo. Mas através da epigenética, a gente tem que pensar no gene, vamos supor, tem o gene da celíaca. Você pensa nesse gene como um interruptor, né? Você tem lá o interruptor da luz, ligar ou desligar. Você tem na sua mão, com seus estilos de vida, com a sua alimentação, a capacidade de ligar ou desligar esse gene literalmente. Você pode acionar ou silenciar. Então, assim, essa história de já foi muito no passado, não, mas é tudo. Agora, hoje em dia, tudo põe a culpa na genética, né? Meu metabolismo. Não, é genética. Não, mas é genética. Genética, a gente modula. Até engraçado, né? A gente pode fazer uma alquimia com a nossa genética. Então, a gente silencia aquele gene, a gente liga esse gene. Então, não é destino. Não inclusive, que assim, se você for parar para pensar, a doença celíaca, ela tá na genética de aproximadamente 40% da população tem a genética para doença celíaca, mas somente de 1 a 2% desenvolve. Olha, bom, isso daí é um tema para um podcast. Para um próximo porque podcast, isso daí, exatamente. Mas assim, um exemplo 40%. de que só porque você tem a genética não quer dizer que você vai desenvolver aquilo necessariamente, entendeu? Então isso aí serve para todas as autoimunes. Para todas as doenças, né? Exatamente. E uma coisa que é importante a gente falar também é que algumas autoimunes, elas meio que andam juntas. Primeiro tem o fato de que a autoimune, quando você desenvolve se você tem uma autoimune agora, você tem mais chance de desenvolver outras, bem mais chance de desenvolver outras autoimunes do que uma pessoa que não tem nenhuma autoimune. Elas andam em amiguinhas. Andam, exatamente. E tem umas que andam mais amiguinhas ainda. Então, por exemplo, a Hashimoto, tireoidite Hashimoto, para quem não conhece, é uma autoimune da tireoide. Ela tem uma correlação com doença celíaca. Então, assim, celíacos tem mais celíacos com Hashimoto do que pessoas da população em geral. Então, assim, isso tudo acontece para todas as autoimunes, né? Então, assim, a gente tem que fazer o máximo pra gente não desenvolver a primeira autoimune. E aí, quando desenvolve a primeira, aí precisa ser Existem fases, né, pra você, vamos dizer assim... Mas silenciar os sintomas, né? Uma remissão. Exatamente, essa é a palavra que eu queria usar. Existem estratégias, né? Basicamente com alimentação. A alimentação, acho que
95%, claro que o exercício também, a hidratação. Algumas precisam de medicamento, né? O que eu acho... Diabetes tipo 1, né? A insulina. Exatamente. Eu acho que assim, você fazer só medicação para qualquer tipo de autoimune, ela vai medicar, mas ela não vai tratar. Então, a alimentação, ela vem como uma ajuda para você realmente conseguir viver melhor, porque às vezes só o remédio não vai adiantar ali para controlar aquela doença. Então... Ele não vai resolver, né? Porque teoricamente a gente falou aqui do intestino, né? Que teoricamente a porta de entrada para doença autoimune. Você vai tomar uma insulina para diabetes ou um T4 para tireoide. Você não está resolvendo o problema, que é tratar o intestino, né? Exatamente. Não adianta você tratar o sintoma se o fator agressor está sempre entrando toda a refeição na sua corrente sanguínea e seu sistema imunológico lá. Exatamente. Apanhando. A gente tem que pensar que o sistema imunológico, ele tá sendo bombardeado o tempo todo ali, né? Então, são vários soldadinhos que estão ali. Imagina, uma coisa é o soldadinho no primeiro mês de guerra, outra coisa é o soldadinho depois de 1 ano. Ele já tá cansado, ele tá estressado, qualquer coisa vai irritar ele e ele vai atacar qualquer coisa, entendeu? É muito pior você ficar mais tempo com aquela condição inflamatória, né? Que não deixa de ser uma inflamação no corpo. E muitas vezes existem sintomas que são específicos. Diabetes, precisa ali na parte do pâncreas, tireoidite, Hashimoto, você trata ali com um hormônio da tireoide. Mas assim, existem sintomas que vão além daqueles órgãos. São sintomas no corpo inteiro. Entendeu? Às vezes é um cansaço maior, às vezes é uma indisposição, dorme mal. A dor, né? No caso da artrite reumatoide, espondilite, que as pessoas têm dores terríveis. Às vezes tem pessoas que não sabem que tem determinada doença autoimune, são diagnosticadas com fibromialgia e, na verdade, é uma consequência daquela autoimune. Então, é uma coisa que as pessoas precisam realmente ficar mais ligadas, que tanto na ativação da doença autoimune quanto na melhora, né? Não existe cura. Sim. Depois que você ativa uma doença autoimune, você não fica curada daquela doença, mas você consegue ter uma remissão, você consegue conviver com ela sem os sintomas, sem a inflamação, os sintomas dela ativada e ali te atrapalhando. Então isso aí é muito importante, né? Sim, com certeza. Não é porque também você recebeu um diagnóstico de uma autoimune que você precisa achar que tudo tá perdido, que sua vida acabou. Imagina. Dá super pra você silenciar todos os sintomas. Tava até pensando aqui, uma que eu nunca, até então, nunca tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido falar uma vez num seriado e nunca mais ouvi falar. E nos últimos 2, 3 anos eu tenho, assim, pessoas muito próximas de mim que desenvolveram. E na verdade eu nem lembrava que era uma doença autoimune, que é a alopécia. Na verdade, é uma coisa que eu nunca me liguei nisso. E tem tanta gente, né? Hoje em dia tá, assim, só nos últimos 6 meses, 2 pessoas muito próximas a mim desenvolveram. E é uma coisa que, diferente do que as pessoas pensam, não dá só em homem, dá em mulher também. Exato, e é bem complicado, né? Não sei se vocês sabem, para os seguidores sabem o que é a alopecia. É uma autoimune que ela ataca os folículos, né, do cabelo, da barba, e as pessoas vão ficando com falhas, não cresce pelo, assim, uma falha bem marcada, bem delimitada, né? Aí as pessoas têm o tratamento é a injeção, tem os tratamentos naturais também, tem a parte de alimentação, mas fica uma coisa muito visível, né? Principalmente com a mulher, que mexe com a estética. E é muito delicado isso, né? E eu vejo que, do nada, assim, eu tenho essa sensação que deu um boom muito grande dessa em específica. Você acha que foi mais pelo estresse dessas pessoas? Ou foi tudo? Eu tenho... É difícil falar. Esse assunto eu vou deixar... Pro próximo. Pro próximo, que ele é um pouco polêmico. Nem sei se eu posso falar ele aqui, mas eu acredito que foi recente. Foi recente. Umas exposições recentes. Porque a gente tem que pensar que não é só através da alimentação que a gente está exposto a, vamos dizer assim, a inflamação, a gerar radical livre. É todo o nosso estilo de vida moderno. É radiação do celular, do 5G. Hoje em dia... os alimentos que vêm contaminados com metais pesados, alumínio em excesso, que a gente vê em maquiagem, em desodorante. Acho que tudo relacionado ao nosso estilo de vida contribui. E foge um pouco da parte só do estresse, da alimentação, do sono, do sedentarismo. É realmente as toxinas que estão presentes o tempo todo no
no nosso estilo de vida, toxinas que às vezes são disruptores endócrinos, então acaba bagunçando o nosso sistema imunológico, metais pesados, que já tem estudos associando o alumínio a câncer de mama, câncer de próstata, até a saúde da tireoide. Então, hoje em dia... É que assim, não dá pra evitar tudo, né? No estilo de vida que a gente tem hoje. Se a gente for morar na caverna. Exatamente. Então, assim, o nosso corpo precisa estar muito bem calibrado. As engrenagens precisam estar ali com o óleo tudo dando certo. Para que a gente consiga... o nosso corpo consiga fazer a detoxificação natural dele. Porque a gente faz, gente. Exato. A gente faz o nosso detox certinho. E, assim, o nosso corpo funciona. Quando ele tá funcionando, tudo muito lindo. A gente não precisa de mais nada. Mas a gente precisa dar tudo que ele precisa para que isso funcione. Isso vem através de alimentação, nutrientes, vem o sono adequado, porque através do sono a gente faz uma limpa no nosso corpo, através de beber água, porque é um modo da gente mandar para fora o que não presta dentro da gente, toxina e outras coisas. Então, assim, tentar o manejo do estresse é muito importante também, que a gente vê que... Fica mais difícil hoje em dia. Eu acho que é o mais difícil, porque acaba que condições fora da gente é que acabam impactando nisso, né? Sim. Então, eu até falo que através de alguns pacientes ache a sua válvula de escape. Seja exercício físico, seja meditação, seja lendo um bom livro, seja passeando no parque ou na praia, seja... Alguma coisa que te dê dopamina. Exatamente. Seja ficando com seus cachorros, o que quer que seja, arranje o que é bom pra você, o que te faz se sentir bem, que isso aí vai ser importantíssimo pra saúde. E antes de finalizar, até para dar um fechamento e um norte para quem está acompanhando a gente aqui, tem alguma diretriz nutricional, alguma dieta, o que você fala para esses casos? A gente vai entrar depois em específico em algumas doenças autoimunes, mas assim, no geralzão, o que você considera a base? Eu acho que a base é uma alimentação o mais natural possível. Então, que seja mais assim, em relação a... hoje em dia tem muito estudo sobre dieta mediterrânea, né? Uhum. Então, assim, a base com uma proteína mais leve, muito legume, fruta, verdura, fibras, essencial, também cereais que sejam bons, tudo assim, na devida proporção. E determinados nutrientes. A gente sempre tem que avaliar cada paciente, dependendo também como está o intestino, certeza. Ele não está absorvendo bem alguma coisa. Exatamente. Então a gente tem que avaliar se precisa de alguma suplementação, seja de ferro, B12, vitamina D, que a gente vê hoje, né? Uhum. Que tem muito problema com vitamina D. E é basicamente isso para você. A dieta mediterrânea, pelo alto teor anti-inflamatório dela, então azeite, abacate são alimentos maravilhosos. Os tubérculos, né? A parte que você falou de carboidratos dos tubérculos, mas eu acho que mais uma dieta anti-inflamatória, um bom ômega 3, aí a gente pode pensar em alguns fitoterápicos, alguma suplementação para ajudar nessa questão anti-inflamatória, mas eu acho que seria ficar mais no controle da inflamação e estratégias para restaurar essa barreira, né? Tirar alimentos que podem... Tá causando algum problema. O próprio glúten, né? Que ajuda a Sim. causar essa permeabilidade intestinal. E acho que é isso, né? É isso. Ficamos por aqui nesse episódio, mais um episódio. Então, obrigado por terem acompanhado. Se você conhece alguém ou se você tem algum autoimune, por favor, comenta aqui. E se você também tiver alguma sugestão de próximo episódio pra gente gravar, também pode comentar aqui que a gente vai ver com carinho. Queria agradecer a BeHub pelo apoio. É uma empresa parceira de tecnologia em escritórios contábeis. Muito obrigada pela audiência de vocês, por ficar com a gente até aqui. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio, gente. Tchau. Tchau.